Só há duas maneiras de comprar casa. A difícil e a do crédito. Crédito predial português. Quem quer casa, vai ao crédito. Boa noite. O Conselho de Segurança reúne-se de urgência para analisar o abate de 2 aviões civis norte-americanos pela Força Aérea Cubana. O secretário de Estado, Warren Christopher, garante que o ataque não vai ficar sem a resposta. 2 atentados no caminho para a paz israelo-palestiniana. 25 pessoas morreram, algumas dezenas ficaram feridas. Shimon Peres e Yasser Arafat juntaram-se na condenação e prometeram prosseguir com os esforços. 11 personalidades da vida pública espanhola condecoradas em Lisboa por Mário Soares. Uma dessas personalidades, o escritor Gonçalo Torrente Ballester, é um amante confesso do fado. Dentro de 40 minutos vai começar em Nova Iorque uma reunião de urgência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A reunião foi pedida pelos Estados Unidos na sequência do abate ontem de 2 aviões civis. Ao longo do dia, Washington desdobrou-se em declarações, o presidente Clinton condenou a ação e o secretário de Estado, Warren Christopher, garantiu que Cuba não fica sem a resposta. De acordo com a Havana, esta foi mais uma das frequentes violações do seu espaço aéreo. Para os Estados Unidos, os aviões sobrevoavam águas internacionais. A ação contra Fidel Castro tem sede em Miami e usou os bimotores para sobrevoar o Estreito da Flórida e ajudar os cubanos que se fazem ao mar e fogem da ilha. Só que desta vez, os caça-cubanos derrubaram 2 aviões. About 3:45 this afternoon, the Coast Guard got a call from the FAA reporting 2 aircraft downed, reportedly by Cuban fighters in a position north of Havana in international waters. We have our Coast Guard Falcon jet headed down that way to search. Um terceiro avião conseguiu escapar. O piloto garante que as autoridades cubanas foram avisadas desta missão em águas internacionais. Como prova, até existe uma gravação. I strongly believe that Cuban MiGs downed 2 brothers to a rescue aircraft. Piratas é assim que o governo de Fidel Castro se refere aos aviões abatidos. Como já vem sendo hábito, violaram o espaço aéreo e receberam a merecida lição. Estas são explicações de um comunicado oficial que surgiu depois da indignação dos Estados Unidos. I have instructed our interest section in Havana to seek an immediate explanation for this incident from the Cuban government. I condemn this action in the strongest possible terms. Em águas cubanas, a Guarda Costeira norte-americana colabora já nas buscas. Por enquanto, não se conhecem sobreviventes dos 4 tripulantes que seguiam a bordo. A calma parece voltar a Jerusalém depois da manhã sangrenta de hoje. 2 atentados provocaram 25 mortos e mais de 60 feridos. O balanço das vítimas revela que estas foram as piores ações terroristas em solo israelita desde a assinatura do acordo de paz com a OLP. As negociações estão momentaneamente interrompidas, mas os 2 lados já asseguraram que as vão retomar depois do luto. Jerusalém, 6:30 da manhã. Um carro armadilhado explode junto a uma central de caminhonagem. Destrói por completo um autocarro e mata mais de 20 pessoas. Algumas dezenas ficam feridas. O cenário de ferros retorcidos e queimados dificultou o trabalho das equipas de socorro. No meio dos corpos das vítimas, pouco podiam fazer para além de tentarem salvar os feridos. You go inside into the hell, really into the hell, the color, the smell, everything. You take hand, you want to take outside hand, it's in your hand. You know, you don't know what happened. It's too much blood, too much. Isad Basar. Na rua começaram de imediato os protestos contra a política de paz do governo. We're told that we have to, be quiet, pieces at hand, everything is good. We know what's happening. There isn't a country in the world that would put up with this kind of nonsense. But we're told that we have to do it. O primeiro-ministro, Shimon Peres, deslocou-se ao local do atentado no meio de enormes medidas de segurança depois da morte de Yitzhak Rabin. Foi recebido com apupos e havia pessoas a empenharem cartazes onde se podia ler: Peres, Rabin está à tua espera. Mr. Peres doesn't listen to anybody. He has a dream to give the land of Israel to our enemies, and he doesn't listen to advisors. He has his own advisors that are thinking like him. That's it. O governo reuniu de emergência, decidiu suspender as negociações de paz
mas apenas durante o luto que foi decretado. E o processo de paz não foi posto em causa. We are determined to fight Hamas and Jihad without any hesitations, without any postponements and without any restrictions, as we are determined to continue the peace process. We have to look for a solution, not just for gathering some points in the struggle against the terror. And I do not have the slightest doubt that we shall win, as I know deep in my heart that on the way to win peace, we shall have to pay a heavy toll for all of us. It's not military operation, it's terrorist operation. I condemn it completely. And I condemn any power behind it. It is not against only civilians, but against the whole peace process. O segundo atentado ocorreu no sul do país, perto de Tel Aviv, cerca de 1 hora depois da primeira explosão. O carro armadilhado rebentou junto a uma paragem de autocarros onde estavam militares. Causou mais 3 mortos e 24 feridos. As autoridades israelitas suspeitam que os 2 elementos suicidas tenham morrido nos atentados. As ações foram reivindicadas pelo Hamas, um movimento islâmico extremista. O comunicado escreve que esta foi a resposta ao massacre de 19 palestinianos num colonato judeu em 1994 e também a vingança pelo assassínio de Yahya Ayash. Era um especialista em carros armadilhados que os serviços secretos israelitas mataram em janeiro, fazendo explodir o seu telefone móvel. A Irlanda reunida contra a violência em várias cidades da República do Eire e também da Irlanda do Norte, cerca de 50 mil pessoas marcharam hoje pela paz. As manifestações estenderam-se ainda a Londres e também a Nova Iorque. A manutenção das negociações com o governo britânico foi defendida, mas a participação do Sinn Féin está excluída enquanto irá recorrer ao terrorismo. Um processo de paz que deve continuar. Esta é a vontade dos irlandeses que hoje encheram as ruas a favor da paz. O primeiro-ministro irlandês John Bruton juntou-se à Marcha da Paz e confirmou que o governo não vai ceder às ameaças terroristas do IRA. This time, let peace be the only way, not just an option, the only way. Também na Irlanda do Norte, as pessoas tomaram parte nesta iniciativa contra a violência. As autoridades irlandesas e o governo britânico já anunciaram que vão avançar com as negociações e que não tencionam ceder. Enquanto o IRA recorrer ao terrorismo, a Sinn Féin, a ala política do IRA, está excluída do processo de paz. Nos Estados Unidos, os resultados das primárias republicanas, continuam a surpreender os analistas. Stephen Forbes, o candidato multimilionário, ganhou ontem a nomeação no estado de Delaware. Os dados também confirmam uma luta renhida entre os vários candidatos republicanos para ver qual deles enfrenta Bill Clinton nas presidenciais de novembro. E a América republicana continua indecisa. Depois de Dole no Iowa e Buchanan em New Hampshire, foi a vez do candidato sensação. Stephen Forbes levou a taça em Delaware com 1/3 dos votos. Na luta pela nomeação, os candidatos republicanos parecem estar a alternar a vitória. No estado de Delaware, Stephen Forbes apostou numa campanha personalizada. Let's return opportunity to all Americans. Do that and our best days are ahead. Economista, milionário e dono de um império de publicações, os resultados estão à vista. A pressão cresce agora sobre o favorito Bob Dole. O candidato sénior que falhou em New Hampshire ficou com 25% dos votos, seguidos do extremista Pat Buchanan com 18%. Para os democratas, o candidato Clinton é sem rival. Para os republicanos, a escolha é mais complicada. As eleições primárias vão ainda passar por todos os estados norte-americanos e até novembro ainda pode haver surpresas. Em Espanha, as sondagens publicadas nos jornais deste domingo continuam a dar uma clara vantagem ao Partido Popular. A questão em aberto, a uma semana das eleições, é saber se o PP chega ou não à maioria absoluta. Depois de 13 anos no poder, é certo que Felipe González se prepara para ceder o lugar no Palácio da Moncloa ao rival José María Aznar. Se as sondagens não mentem, a direita em Espanha já ganhou. Os números divulgados apontam para uma vantagem de 10 pontos percentuais para o partido de José María Aznar, mas sem lhe garantirem uma maioria absoluta. Sem essa representação maioritária no Parlamento, os populares vão ter grandes dificuldades em governar. Uma situação que poderá também obrigar o líder do PP a um governo de coligação. A fazer fé nas sondagens, Felipe González deverá ser o grande derrotado do dia 3 de março.
Apesar de uma ligeira recuperação nos últimos dias, González não consegue fazer passar a ideia de que votar em Aznar é votar no regresso da extrema-direita. E até no último reduto dos socialistas, o Partido Socialista deverá baixar. Os últimos dados sobre intenções de votos na Andaluzia indicam que González deverá perder cerca de 5% dos votos nesta região. As sondagens apontam para uma taxa de participação de cerca de 80% nas próximas eleições gerais em Espanha. Ficou conhecido em Portugal pelo seu livro A Crónica do Rei Pasmado. O romance seria adaptado posteriormente ao cinema e Joaquim de Almeida fez nesse filme um dos papéis principais. O autor dessa história e de muitas outras é Gonçalo Torrente Ballester. Ele foi hoje uma das 11 personalidades espanholas condecoradas na Embaixada de Espanha por Mário Soares. Assim que o escritor galego falou da Severa e do fado. 24, 26, 29, 31, taralim, lan, long, long. O fado era muito distinto, então. Eu tenho fama em Espanha de saber tangos, eu que sei são fados. Ficou o reparo, Dom Gonçalo Ballester já conhece o fado desde os 14 anos, quando visitou Portugal pela primeira vez. Severa também ficou na memória. A Severa era uma fadista do século passado, do princípio, que estava enamorada de um conde. E esse conde é este que vai a visitá-la. Eu não sei como se chamava ele. Ela se chamava Severa e suicidou-se. Ballester conhece o fado, bem como desde cedo conhece as obras de Camões e Gil Vicente e alguns nomes da literatura moderna. Dos modernos, leio muito a Salgueiros quando era neno. Ainda tenho as obras completas de Salgueiros a minha lado. E leio muito a Pessoa. Dos livros que escreveu, Dom Juan é o seu preferido. Ballester alterna o clássico e o moderno com igual à vontade, mas não gosta de teorias sobre as linhas que escreve. Sai solo. Não é, se põem a pensar, lo destruíram. É uma escrita espontânea? Sim, sim. Espontaneamente. Ao todo foram 11 as faixas entregues por Mário Soares. A propósito das relações com Espanha, Soares lembrou um telefonema e uma ideia do rei Juan Carlos. Eu estou com uma ideia, mas não a queria pôr em execução sem te ouvir, sem ouvir a tua opinião. E a minha ideia é que, visto que eu vou de Lisboa para o Porto, eu gostaria muito de ir pôr uma coroa de flores em Aljubarrota. O que é que achas que isto pode ser, como é que pode ser entendido este gesto? Eu disse, bem, não há nenhum gesto que Vossa Majestade possa fazer que nos dê tanta alegria como esse. Histórias reais num dia de condecorações e de homenagem a uma mulher do fado português. Tenho um degrau no meu pleito, feito para ti somentes, amor, mas sob o conceito, se o meu coração te sente, ficarás altos no peito, amor, mas sob o conceito, se o meu coração te sente, ficarás altos no peito. Ballester em Lisboa, definitivamente um contador de histórias. Na Taça de Portugal, os grandes seguem em frente. O finalista vencido do ano passado, o Marítimo, ficou pelo caminho. Já vamos conferir todos os resultados. Antes disso, atenções viradas para a difícil vitória do Benfica na Luz sobre o Vitória de Guimarães. 1-0, gol de Marcelo na parte final do prolongamento. Sem transmissão televisiva, o público regressou em força esta tarde ao Estádio da Luz. Cerca de 50 mil pessoas assistiram ao encontro. Na primeira parte foi maior o domínio dos encarnados. Aqui é Iliev em jogada individual a rematar para a defesa de Nuno. O Guimarães só aos passos chegava à baliza de Prodome, mas sem criar verdadeiro perigo. A segunda parte começou bem, com hipóteses de gol para os dois lados. Primeiro foi Tanta, um minuto depois Valdo não fez melhor e rematou mal, bem longe da baliza de Nuno. Mário Wilson estava impaciente e ficou pior logo a seguir, quando o árbitro não assinalou uma falta de Tanta sobre Iliev. O marcador ficou em branco no final dos 90 minutos regulamentares. Já no segundo tempo do prolongamento acentuou-se a pressão do Benfica. Aqui Marcelo não consegue chegar à bola. A 7 minutos do final do encontro, Marcelo, a passe de Paulo Bento, desfez a igualdade. O Benfica iria ter ainda, antes do final do encontro, mais oportunidades de golo.
A diferença mínima chegou para o Benfica passar às meias finais da taça, num jogo em que o árbitro mostrou 9 cartões amarelos e um vermelho. O Benfica com grandes dificuldades para vencer o Guimarães. O jogo da Luz foi mesmo o único a necessitar de prolongamento nos outros encontros. Dificuldades também para o Sporting frente ao Olhanense. O atual detentor da taça só marcou o gol da vitória aos 93 minutos. Ganhou por 2-1. Nas Antas, o Penafiel resistiu até ao intervalo. Na segunda parte, o Porto construiu a vitória por 2-0. Eliminado foi, como disse, o finalista vencido da época passada. Em Leiria, o Marítimo perdeu por 2-1. O União chega pela primeira vez às meias finais da Taça de Portugal. Fechamos o ciclo da informação de fim de semana. Amanhã às 13, com Paulo Nogueira, vai ter uma primeira síntese da atualidade no primeiro jornal. Desejo-lhe uma boa semana e boa noite.